Queridos, por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias. Você pode ficar sentado, amém? Pode ficar sentado. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, verso de número 1. Amém, queridos? Mateus 5, verso 1. Quantos encontraram, digam, eu amo a Bíblia. O Isaac ainda não encontrou não, viu, Isaac? Acelera aí. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Isaac. Justificando o Natan também, queridos. Ele está trabalhando, por isso não está nos atendendo hoje aqui, né, na sonoplastia. Amém? Esses meninos são uma bênção do Senhor, né? São uma bênção. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 1. Verso de número 1. Mateus 5, 1. Palavra do Senhor Jesus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A igreja, juntos, verso 3. 1, 2, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Amém. Curve a sua cabeça. Santo Deus, a palavra é do Senhor. É o Senhor que dá vida, Pai. É o Senhor que ministra aos corações. É o Senhor que abençoa a tua igreja. Senhor Jesus, nós estamos aqui em teu nome. Nós estamos aqui reunidos para te adorar. Pai, fala aos corações. Senhor Jesus, ministra aos corações. Nós, Senhor, somos o teu povo, os teus filhos, e pedimos a ti, Pai, traga, Senhor Jesus, meu Pai, claridade, traga-nos compreensões das tuas verdades, e trabalhe em nós, purifica-nos, Senhor, sara-nos, Deus, que possamos entender, viver e proclamar a tua palavra ao mundo e aos corações. Receba toda a honra, receba toda a glória, receba toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, nós começamos uma série de ministrações falando sobre a constituição do reino. A nossa série de ministrações, ela tem por título a constituição do reino. Jesus, ele um certo dia, ele está caminhando com seus discípulos. E a palavra de Deus diz que ele vai parar em um monte. Por isso que a epígrafe da palavra, a epígrafe do texto vai dizer que é o Sermão do Monte. A palavra de Deus não diz qual é esse monte, o nome desse monte. Não é colocado na palavra. Mas o certo é que o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele senta ali naquele monte e agora ele começa a ensinar. Ele começa a trazer verdades do reino de Deus. E o Sermão do Monte, ele é um sermão extremamente profundo. Porque o Sermão do Monte, ele vai tratar sobre a legislação do reino. Sobre como nós agora, filhos de Deus, como nós agora, cidadãos do céu, devemos nos portar nesse mundo. Jesus nos chama agora a sermos diferenciados. A sermos agora um povo escolhido e que não é regido mais apenas pela lei humana, pela lei da nossa nação, não, mas agora da nossa nação terrena, melhor dizendo, mas agora pela nossa nação celestial. Agora ele vai estabelecer a lei de Deus para que eu e você possamos andar segundo a vontade dele, segundo a lei, segundo a orientação dele agora para as nossas vidas. Amém, queridos? E nós trouxemos essa introdução no nosso primeiro encontro sobre o Sermão da Montanha. Sobre para quem Jesus estava falando. Nós começamos a forma introdutória dessa mensagem, dizendo que Jesus, ele tinha uma orientação específica para o seu povo, porque ali o pano de fundo da sua... o pano de fundo do contexto do qual o Senhor Jesus estava inserido,
era um pano de fundo, muitas das vezes não, de fato conflituoso, porque tinham vários grupos divididos. Os judeus que estavam ali eram grupos que eram divididos. E o Senhor Jesus, ele nasce através da nação de Israel. Ele vem dos judeus. Jesus, a nacionalidade dele terrena é judia. E Jesus, ele vem debaixo de um contexto onde o helenismo, que o helenismo era difundido através dos gregos, né, através de Alexandre o grande ícone, né, dessa cultura helenística, ele vem e influencia toda a sociedade. E quando Jesus chega, né, quem está imperando é o Império Romano, mas totalmente influenciado pela essa cultura, grego e também agora romano. E Jesus, debaixo dessa cultura, o que os judeus aguardavam, o que os judeus esperavam, era um Messias que viria para guerrear e para tirar agora eles da escravidão. Porque a promessa que eles aguardavam era um Messias que viria, né, na concepção dos judeus, essa promessa era para essa terra, era para este mundo, porque esse Messias viria e sentaria no trono de Davi. Esse Messias viria e sentaria agora e regeria toda a nação, regeria o mundo. E o povo judeu, o povo escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus, iria governar todas as nações, iria ser a potência mundial. É isso que até hoje os judeus têm em sua concepção. Eles têm em sua mente que o Messias irá se levantar e ele regerá as nações. Só que a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não veio para resolver uma causa humana, terrena. Ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. O Messias deveria vir para nos libertar do cativeiro, do pecado e do mal. A compreensão judaica era uma compreensão totalmente deturpada, porque Jesus viria não para libertá-los de Roma, não para libertá-los daquele cativeiro, mas viria para nos dar a salvação, para nos resgatar, para nos purificar do pecado e nos fazer novamente filhos de Deus. Amém? Então ali, dentro do pano de fundo, dentro daquele contexto histórico, nós vemos que ali os povos estavam divididos em 4 classes. Primeiro, fariseu. Quem eram os fariseus, pastor? Os fariseus eram aqueles tradicionais, eram os tradicionalistas, era um grupo tradicional. Por isso, ao nós lermos a palavra de Deus, Jesus vai combater os fariseus, porque eles se achavam merecedores por serem filhos de Abraão, eles se achavam melhores do que os demais, porque eles cumpriam a lei à risca, eles eram rigorosos, extremamente religiosos, cumpriam. Para você ter ideia, querido, um judeu com 7 anos de idade, ele já sabe toda a Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, é o Pentateuco, ele sabe de cor. Só para você ter ideia, o zelo, o cuidado pela verdade de Deus. E os fariseus eram esse grupo tradicionalista. Mas nós vimos também os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus já eram os modernistas, os legalistas, né? Aqueles que podem tudo. Aquele que pode fazer de qualquer jeito, eu vivo com Deus e amanhã eu estou no mundo, eu tomo meu vinhozinho, mas eu não mexo com ninguém, eu faço minhas rezas, mas eu também tenho um coração que frequento a igreja, né? Eu sou a favor de fato do ecumenismo, que todas as igrejas, independente, né, se é candomblé, se é batista, se é presbiteriana, se é católica, esteja tudo junto, tudo no mesmo lugar. Por quê? Porque eles querem, né, se beneficiar da religiosidade, mas ter a sua liberdade, né? Então era esse grupo que tinha essa perspectiva. Nós também nos deparamos com os essênios. Os essênios eram um grupo, agora, que estava pautados no seu momento ali de reclusão,
né? Eles eram um grupo recluído, né? Distante dos demais. E esse era o grupo separatista, chamado essênios. Mas nós também vemos os zelotes, que era também um grupo ativista, que era um grupo radical, que era como se fosse os xiitas dos dias atuais, né? Nós sabemos que os xiitas, eles são um grupo extremamente radicais, e também os sunitas, através da religião do Islã. E são grupos que lutam uma guerra santa. E Jesus, ele veio em meio a esse contexto, em meio a essa luta, em meio a essa guerra religiosa. E uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite, querido: em qual desses grupos Jesus se encaixaria? Qual desses grupos você acha que Jesus entraria? Nenhum deles, né? Por isso que ele vem trazer o sermão do monte. Porque Jesus deixa claro que o sermão do monte, ele veio para confrontar o pecado humano. Ele veio para confrontar as nossas perspectivas e intenções do nosso coração mal, caído e pecaminoso. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é extremamente enganoso. Querido, já ouviu aquela frase assim: eu senti de fazer isso? Meu irmão, cuidado com o que você sente. Eu senti de tomar essa direção, eu senti de tomar essa decisão. Meu irmão, na vida do cristão não tem eu senti, tem Jesus falou na sua palavra. Jesus me orientou, Jesus me deu a direção segundo a sua palavra. Porque a nossa lei vem do Senhor, a nossa orientação vem do Senhor. É a palavra de Deus que é infalível para a minha e para a tua vida. É a palavra de Deus que é a verdade absoluta para mim e para a sua vida. E nós devemos conhecer a palavra. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado. Eu amo isso, porque o Jesus começa no verso 3, falando das bem-aventuranças. Querido, você sabe o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é ditoso, bem-aventurado é feliz, bem-aventurado é extremamente saudável, bem-aventurado é uma pessoa extremamente realizada. E a palavra de Deus, o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem, a mulher, que não se detém no caminho dos ímpios, no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está onde, querido? Na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Sabe o que a palavra de Deus está nos orientando? Que é a lei de Deus que eu e você devemos seguir. Só que como nós vamos seguir se nós não conhecemos a lei de Deus? Como nós vamos seguir se eu não entendo o que Deus quer para a minha vida? Por isso, querido, o nosso desafio nessa noite é entendermos essas verdades de Deus através do Sermão do Monte. Ele nos chama a sermos bem-aventurados. Ei, a palavra de Deus diz que eu e você somos realizados. Eu e você somos o povo mais feliz dessa terra. Eu e você conquistamos aquilo que o mundo não tem condição de conquistar, porque Jesus nos fez bem-aventurados, felizes. Amém, queridos? Então, em nenhum desses grupos Jesus caberia, porque a mensagem dele era uma mensagem de confronto. Porque os fariseus, Jesus os confrontou no sermão dizendo: ei, vocês fariseus, presta atenção, quando vocês forem jejuar, olha a orientação de Jesus: quando vocês forem jejuar, lavem o rosto de vocês. Ei, não precisa todo mundo ficar sabendo que você está jejuando, porque os fariseus faziam questão de mostrar que eram piedosos.
faziam questão de mostrar que eram pessoas religiosas, que estavam se sacrificando por Cristo, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Jeová, pelo Eu Sou. Mas Jesus fala: ó, vocês estão me adorando com a boca, mas o coração de vocês estão longe de mim. Querido, não é aparência. Vida com Deus não é aparência. A palavra de Deus, Tiago escrevendo: ei, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas sejais praticantes da palavra. Viva a palavra com essência, com amor, com verdade. Então os fariseus, Jesus confronta eles dizendo: ei, lavem o rosto de vocês. Quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta e fala com o Pai secreto. Porque os fariseus, eles faziam a oração em praça pública, para todos que passarem olharem e ver: olha só como aqueles ali são fiéis. Aqueles ali de fato são diferenciados. Jesus não vem abolir as práticas saudáveis, as nossas disciplinas espiritual, pelo contrário. Ele vem nos levar à consciência, à intenção que eu e você devemos nos voltar a Deus todos os dias e exaltá-lo a Ele da nossa melhor forma, sermos de fato